Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais um encontro semanal do nosso programa Mensageiro Fraterno. Nosso maior objetivo aqui nesse trabalho, temos vários, o principal deles eu diria que é de levar um momento de reflexão para o seu dia a dia, oferecendo nesse momento um encontro consigo mesmo. E nesse momento nós vamos buscar esse encontro intencionalmente, vamos intencionar buscar esse encontro conosco. Isso nos favorece conexão com o nosso próprio ser. E esta conexão vai nos ajudar muito a termos uma série de percepções interessantes sobre nós. E é justamente isso que nós precisamos atentar no nosso processo de evolução, no nosso processo de crescimento, principalmente maturidade relacionado à vida, à espiritualidade. Então, nesse momento, convido a você que se posicione onde você estiver nesse instante, de uma maneira mais confortável possível que você puder. Se você estiver dirigindo, apenas, evidentemente, preste atenção no que você está fazendo, mas procure refletir sobre aquilo que chega para você nessas palavras. Se você nesse momento tem a possibilidade de poder relaxar, ok, relaxe o máximo possível que você conseguir. E aí, conforme você vai fazendo esse movimento, você vai buscando também uma atenção, volte a sua atenção para a sua respiração. Como você está respirando nesse momento, inspire profundamente, expire devagar. Isso, e conforme você vai prestando atenção na sua respiração, certamente perceberá também que os seus pensamentos estarão direcionados para o momento presente. E temos desafios no momento presente, e é justamente para não fugir deles que a nossa intenção aqui nesse trabalho é de levar algumas reflexões, levar aqui algum entendimento e compreensão para facilitar essa vivência. Vivência importante para todos nós. Isso. Então não se preocupe com os sons do meio ambiente, não se preocupe com as questões que estão ao redor. Você pode fazer um trabalho muito bem feito com você nesse momento, independente do ambiente onde você esteja. Que isso depende de foco e de atenção. Veja, isso é importantíssimo. Então vamos lá, gostaria de nesse momento convidar você a refletir sobre um ponto importante, a luz e as trevas. A luz interior e as trevas interiores. Nós temos os dois. Nós somos espíritos num processo de evolução, de crescimento espiritual. Para esse crescimento significa desenvolvimento pessoal. Abranger um pouco mais a nossa mente, a nossa concepção de vida, entender um pouco mais e aprofundadamente sobre nós, de sabermos melhor como é que as coisas do meio ambiente elas se dão ao nosso redor, de entender melhor as pessoas, as relações e tudo que acontece conosco. Isso vai fazer uma grande diferença conforme nós vamos avançando em conhecimento, entendimento e compreensão, estamos espargindo a luz em nós. Isso significa que o processo de iluminação tem a ver em lançar a luz exatamente, em descobrir coisas que estão, de alguma forma, vamos dizer assim, escondidas, né? Ou no inconsciente. Essa é a nossa proposta, de trazermos cada vez mais para a nossa consciência aquilo que existe em nós. Trabalhar as nossas dificuldades, nossas limitações, trabalharmos exatamente aquilo que nós precisamos evoluir. E conforme você vai aprendendo através das suas experiências de vida, você vai percebendo que precisa de algum tipo de desenvolvimento, como por exemplo, paciência, humildade e perdão e assim por diante, desapego, enfim, tem vários pontos que nós precisamos evoluir ao longo do tempo e das experiências. Ninguém evolui lendo e conhecendo. Ler e conhecer é importante, então leia bastante, estude bastante, mas não caia na ilusão de que isso vai resolver seus problemas. A leitura e o entendimento e o conhecimento vai ajudar você
a superar algumas questões. Porque para a superação, vamos lembrar aqui, superação, o que indica superação? Ação, ou talvez uma superação, dependendo do problema. Você não é um super-homem, uma super-heroína. Nós somos espíritos aí com as nossas capacidades, nossas limitações, e vamos trabalhar com aquilo que nós já temos, aquilo que somos nós. Nós podemos realizar muitas coisas importantes, altamente significativas, a partir do momento que a gente conhece, mas só que tem que colocar isso em ação, em prática. E esse é o nosso maior desafio. Então não tenha dúvidas de que colocar em prática é a coisa mais difícil. Só que para colocar em prática, como é que a gente pode fazer? Eu diria que aqui existe uma questão importantíssima que devemos avaliar com muita atenção. Se você perceber, você está com a possibilidade de identificar uma série de elementos que até então você não conseguiria se não colocasse foco e atenção em você mesmo. Concorda com isso? Então, se isso é um fato, cada vez que nós pudermos abranger mais a nossa capacidade de percepção sobre o que está ao nosso redor, maior vai ser o nosso grau de consciência sobre as coisas, consciência sobre mim, consciência do que me vem, consciência do que me toca, consciência daquilo que chega ao meu campo de experiência. E ao mesmo tempo eu vou perceber o que acontece comigo mediante isto que chega. As minhas reações internas, minhas sensações, meus sentimentos, minhas emoções. Se eu não perceber exatamente isso dessa forma, de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais objetiva, nós só vamos conseguir trabalhar em cima daquilo que é superficial. Então nós sabemos que uma determinada situação me incomoda, mas eu não consigo exatamente saber o porquê, eu apenas afasto o incômodo, não quero saber do incômodo. Talvez, se você mergulhasse um pouco mais nessa experiência, você conseguisse perceber que aquele incômodo diz a você que você deve aprender alguma coisa relacionada àquela experiência. E se você afasta a experiência, você não aprende. Então existe um ditado que diz, lição não aprendida, lição repetida. Então, se você é um aluno de uma escola, segundo ano, lá do seu curso, não fez as tarefas, não aprendeu, não conseguiu as notas necessárias para aprovação, o que acontece no ano seguinte? Volta de novo no mesmo ano. E assim acontece conosco. Se eu não consigo avançar em relação a desenvolver em mim capacidades que me digam, de alguma forma, que eu posso vencer algum assunto, algum tema importante, eu tenho que voltar nele de novo. Então isso é fundamental percebermos. Nós não estamos aqui no plano material para sermos castigados, para sermos provados, não estamos aqui, não existe alguém dizendo assim, agora eu vou mandar uma experiência lá para o Ricardo, para que ele, agora nesse momento, ele prove que ele possa. Eu particularmente não acredito desta forma. Acredito muito que nós todos temos essas experiências, que de alguma forma atraímos para o nosso campo de vivência, mediante a nossa frequência. Isso é vibração. Se eu não consigo viver de uma forma equilibrada, o que eu vou atrair para mim? Desequilíbrios. Pessoas desequilibradas, porque eu estou desequilibrado. Então, nesse momento, o que eu preciso? Aprender com o desequilíbrio que chega para mim, a manter o equilíbrio interno. A partir desse momento em que eu mantenho meu equilíbrio interno, eu vou conseguir avançar além. E conforme as experiências vão passando, menos envolvimento com o desequilíbrio eu terei. Porque a justificativa é, cada vez mais que eu busco um equilíbrio interno, cada vez mais eu me desligo do desequilíbrio, tanto o meu quanto do externo. Mas, puxa vida, mas as coisas sempre me tocam, me chegam para mim, me desequilibram. Significa que não estamos fortes o suficiente para avançar em cima de alguns temas. Isso é muito importante. Eu diria isso é rico, isso é um tesouro que você pode perceber. Significa o quê? Que você precisa trabalhar mais e melhor nesta área, ou neste contexto. Isso é uma questão de desapego, uma questão de relacionamento afetivo, relacionamento com os filhos,
relacionamento no campo familiar, profissional, social, não importa onde seja. Toda vez que você descobrir alguma coisa sobre você, isso é uma bênção. Isso é uma grande oportunidade para que você trabalhe justamente isso com você e não saia afastando tudo que te incomode. Evidente que também não é uma sessão de masoquismo que precisamos fazer. Você não precisa sofrer ou passar por dificuldades porque você quer aprender. Não, apenas basta você viver que você já vive. Os problemas que você já tem, as situações que te incomodam já são suficientes. É o que você precisa, é o que eu preciso, trabalhar em mim aquilo que chega, aquilo que está, aquilo que eu preciso desenvolver. Conforme nós vamos avançando nisso, nós vamos desenvolvendo a luz interior. Essa luz interior é o objetivo nosso enquanto espíritos, é o objetivo nosso enquanto seres espirituais. Nós queremos e desejamos essa luz. Isto significa, conforme eu vou avançando nessa luz e nessa compreensão, o meu padrão de energia e vibração vai se elevando. E conforme eu vou elevando o meu padrão de energia, que está relacionado à forma como eu penso, como eu sinto, como eu trato as coisas que vêm de fora, como eu acabo desenvolvendo elementos e recursos internos, eu vou efetivamente crescendo num tom vibratório. E conforme eu vou crescendo num tom vibratório, eu vou me afinizando com coisas relacionadas a esse campo. E dessa forma, nós vamos começando a aprender que, para solucionarmos problemas, para sairmos de situações difíceis, para resolvermos questões onde nós estamos vinculados energeticamente, vibratoriamente, eu preciso olhar obrigatoriamente para mim, não é para o externo. Ninguém veio numa família para corrigir a família. Você veio na família para aprender com essa família o que tem que ser feito em você. Quando você fizer o seu trabalho de desenvolvimento pessoal, você vai conseguir aí sim colaborar com essas pessoas. Do contrário, não. Do contrário, você vai ficar engalfinhado nessa situação até você conseguir perceber que não está conseguindo desenvolver nada, nem para você, nem pelos outros. Porque ninguém muda ninguém. Vamos pegar o exemplo maior que nós temos, Jesus. Ele mudou alguém que não quisesse? Ele curou, ele conseguiu curar todas as pessoas? Não. Ele não mudou ninguém, ele não impôs a sua vontade, ele não ficou fazendo palestras e sessões de curas ali abertas ao público, ele não fez isso. Ele ia atendendo as pessoas conforme as necessidades de cada um que se aproximava, ele procurava algumas situações para poder também transmitir conhecimentos em relação àquilo que ele poderia realizar, mostrando para cada um de nós que isso também nos é possível. Isso é possível, realizarmos o que ele realizou. Só que nessa condição de hoje nós não conseguimos na mesma proporção. Então o que eu diria nesse momento é assim, por exemplo, vamos pegar um caso, a multiplicação de pães e peixes. Nós podemos fazer isso? Podemos, mas não na mesma proporção. Vamos pegar um pouco mais próximo de nós? Então veja só, o que nós podemos multiplicar hoje para nós? Pensa você, o que você pode multiplicar hoje? Tem pessoas, olha só, tome cuidado com aquilo que eu vou dizer aqui, ok? Vamos compreender bem. Nós temos toda a capacidade do mundo para multiplicarmos sonhos, multiplicarmos vontades, desejos que são importantes. Realizações, podemos multiplicar. Podemos resgatar sonhos mortos. Então, eu não vou conseguir despertar um Lázaro da vida, mas eu vou conseguir despertar aquele sonho que morreu, que está ali dentro de mim, e eu posso despertá-lo. E posso multiplicar a minha vontade de poder desenvolver em mim, na minha vida, objetivos importantes. Isso é iluminação, isso é crescimento, isso é conhecimento. Veja só como é importante. Do contrário, se eu não fizer isso, eu fico nas sombras, eu fico nas trevas. E o que eu posso desenvolver em mim? Doenças. A doença que mais representa um desenvolvimento e expansão é o câncer, por exemplo. Então, isso nós precisamos perceber
como é que essas coisas se desenrolam dentro de nós. E lembrando que todo o processo de adoecimento, lógico que quando eu comentei do câncer, tem uma série de questões a serem abordadas em torno disso, ok? Mas nesse momento, apenas uma observação. E nesse instante, o que nós podemos colocar foco? O que você pode colocar foco em você nesse instante? O que você pode despertar em você nesse momento? A vontade de viver? A vontade de querer encontrar um objetivo e um propósito para a vida do jeito que ela é, como ela está hoje? A vontade de querer superar problemas e dificuldades? A vontade de querer encontrar, sim, uma solução para aquilo que incomoda? Isso nós podemos multiplicar em nós uma capacidade de solução. Caso não consiga, busque ajuda, busque orientação. Conforme nós vamos avançando nesse ponto, nós vamos progredindo e desenvolvendo em nós toda a nossa capacidade de superação. Isso é ação. Essa é a prática. Conforme nós crescemos, nós vamos nos iluminando. E vamos reparar um detalhe importante. A luz pode avançar sobre as trevas, mas as trevas não têm capacidade de avançar sobre a luz. Conforme o Sol, a Terra vai girando, conforme em torno do Sol, nós vamos tendo um período de dia e noite. Conforme a luz do Sol vai chegando próximo, ou no ponto onde nós estamos, as trevas não conseguem, a noite não consegue dizer assim, não, o Sol vai bater e eu vou esconder o Sol. A noite não consegue, porque a noite é o resultado da falta de luz. Justamente por estar na sombra, estar às costas da Terra. Justamente numa posição, naquele momento, onde a luz do Sol não toca. Se o Sol pudesse tocar toda a parte da superfície da Terra ao mesmo tempo, nós não teríamos noite. Isso é um ponto importante para lembrarmos. Então, isso significa o quê? Que as chances da luz se fazer presente em nossas vidas depende da abertura que nós dermos para que a luz chegue. Perceba isso. Não se cobre uma coisa que você não consegue fazer agora. Não se cobre isso. Ah, mas eu não consigo manter minha paciência, a esperança na vida, eu me preocupo muito com as pessoas, com as situações. Ok, vamos trabalhar para mudar isso paulatinamente. Paulatinamente. Você não tem que fazer isso imediatamente. Isso não é uma obrigação. Você pode decidir e se comprometer com você a desenvolver em si mesmo, em si mesma, os recursos necessários para a superação. Aí, ok. Aí nós estamos falando a mesma língua. Não se cobre uma agilitude inexistente. Não se cobre porque você se equivocou e tomou uma decisão errada lá atrás, que você julga ser errada, mas eu julgo que apenas só foi uma decisão onde você vai aprender com o resultado dela. Então ela não foi errada, ela foi importante no seu processo de aprendizado. Então vamos rever aí alguns pontos importantes. Nós estamos no caminho. No caminho do quê? Dessa busca em torno do maior conhecimento sobre nós, em busca desta iluminação, em busca deste conhecimento mais amplo. E lembrando que iluminação não é ser bonzinho, é ser consciente sobre si. Um espírito superior é um espírito que tem consciência sobre ele. Ele opta por um comportamento mais harmônico, num sentido relacional, que busque entrosamento, sabedoria, discernimento, amor, compreensão, entendimento. Esse é um espírito iluminado. Ele é perfeito? Não, nem todos são. É só nós observarmos aí as comunicações de alguns guias, algumas entidades que falam da necessidade do progresso pessoal. Com eles, então veja, isso é importante para nós. Nesse momento, convido você, busque trazer mais luz à tua compreensão. Busque trazer mais energias de amor, de positividade, de multiplicação de coisas bacanas. Vai atrás.
Nós temos ciclos de altos e baixos. Se você está no momento de baixa, ok, respeite esse momento, não brigue com ele, mas busque você outras opções. Busque ajuda, orientação, busque os amigos, mas não se distraia no caminho. Não se equivoque buscando coisas que não vão te ajudar em absolutamente nada. Então, preste atenção no que você está fazendo. Nós estamos no caminho certo, exatamente com as experiências importantes para o nosso progresso e desenvolvimento pessoal. Que Jesus, nosso querido amigo sempre presente, nos ampare, nos abençoe, nos proteja e que tenhamos a capacidade de dar abertura para sentirmos essa vibração de amor que sempre nos acompanha. Um grande abraço. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Até o nosso próximo encontro. Um excelente momento de vida para você.